Então, esta é mais uma aula de ciências, eu sou o professor Edi Joel e a gente vai começar falando hoje sobre células eucariontes. Elas têm que ter membrana, citoplasma e núcleo. Você imagina a sua escola lá, o muro da sua escola representa aqui ó, a membrana, tem o portãozinho que vai deixar ou não alguma coisa entrar, vai ter lá o funcionário que vai ficar lá na porta para ver se você pode entrar ou não, se você é aluno ou não. A célula também vai ter mecanismos de defesa aqui. Às vezes alguns escapam e entram e causam um probleminha aqui, tá bom? Só para você ter ideia, a diretoria está aqui, ó, o núcleo. Tá? Aqui é onde comanda tudo. Citoplasma, gente, plasma não lembra uma gosma? Lembra uma gosma, né? Então o citoplasma, ele é como se fosse um gel. Tá? É como se fosse um gelzinho, ele não é nem líquido, mas também não é sólido, tá bom? Então ele fica ali no meio do caminho, que os físicos chamam de colóide, né? Os físicos gostam de dar nome estranho para as coisas, ok? E aí você vai ter o núcleo. Bom, mas e a célula procarionte? A célula procarionte, ela não vai ter o núcleo. Ela vai ter material genético, que eu vou falar na próxima aula com detalhes o que é o material genético, espalhadinho assim na célula. O detalhe é que a célula procarionte, gente, é muitas vezes menor do que a célula eucarionte. Até centenas de vezes menor. E esses caras aqui são as bactérias. Bactéria é ser vivo? Sim, professor, bactéria é ser vivo. Tá? E a bactéria vai muitas vezes atacar a célula eucarionte. Por isso que vai causar doença para a gente. Ela pode ser um parasita de uma célula eucarionte. Então a bactéria é um ser vivo. Então o ser vivo também pode ser formado de célula procarionte? Pode. E vai ser uma célula. Ele vai ser um ser unicelular. Tá ok? Então eu falo que o cara é unicelular quando ele é formado por uma célula. Eu posso ter um ser unicelular eucarionte? Posso também. Tá? Existem algumas algas, né, e alguns serizinhos microscópicos que são unicelulares e são eucariontes. Tudo bem? Entretanto, né, o nosso corpo em particular é formado de célula eucarionte. Os vegetais são formados de célula eucarionte. Sabe quem mais é formado de célula eucarionte? Os fungos. Poxa, quem são os fungos? Aqueles caras que emboloram seu pão, aqueles caras que emboloram o seu arroz, é fungo. Aquele que faz a mancha preta lá na tinta da parede, tudo aquilo lá é fungo. E ele é um ser vivo e é formado por célula eucarionte. Tá? Então, só para citar aí 3 exemplos de seres vivos que são eucariontes, citei aí o exemplo procarionte. O fungo, eu vou ter fungo unicelular e pluricelular. Tá? A gente vai ter uma doençazinha que é formada no nosso corpo, que é causada por fungo. Tá? Só para você saber por que a ciência tem tantos nomes estranhos. Fungo, em grego, é micos. E ose é doença, daí que vem o termo micose, doença causada por fungo. Sempre que você tem uma micose, é um fungo que está te atacando. Tá bom? E ele é um ser eucarionte, tudo bem? Então, só para citar aí alguns exemplos de seres eucariontes e procariontes. Quando ele é unicelular? Quando ele é formado por uma célula. Quando ele é pluricelular ou multicelular, depende do livro, aí varia. Quando ele é formado por mais de uma célula. Nós mesmos somos formados por bilhões de células. E eu posso até dar um pequeno adendo aqui de um cara que nós não vamos falar dele, que é o vírus. Por que nós não vamos falar do vírus? Porque ele nem é formado por célula. Gente, o vírus, hoje a gente está aprendendo bastante sobre vírus aí, né? O vírus, ele pode ser centenas de vezes menor do que uma bactéria. Ele pode atacar uma bactéria aqui, ó. Ele parece uma navinha mesmo, espacial, de tão pequeno que ele é. Então a bactéria é centenas de vezes menor do que uma célula do nosso corpo e o vírus é menor ainda. Então, ó, as células são a menor parte dos seres vivos com forma e função. Elas atuam de forma unida e integrada, com diferentes funções, como produção de energia, transporte, proteção, estrutura e reprodução. É importante saber que essa definição é para os seres pluricelulares, né? O unicelular vai fazer isso sozinho, ele vai ter um grupo para trabalhar com ele. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero dizer aqui sim que foi um prazer imenso trabalhar aqui com vocês nesta aula.